E às vezes a gente pega o tumor crescendo para fora do olho, como nesse caso. É raro, mas então, quando você vê uma pinta escura na conjuntiva, é importante determinar se a pinta está na conjuntiva ou subconjuntival. Raras vezes pode ser um melanoma aqui com extensão extraocular. Eu vou lhe interromper um pouco para fazer uma pergunta em relação à questão do nervos suspeito, né? Aquele que fica abaixo de 3, e aí você falou que acompanha de perto. Como é o protocolo da Escola Paulista em termos de acompanhamento? É um paciente que tem o nervos e vocês vão acompanhar. Como é que é feito isso na escola? Excelente. A gente revê em 3 meses. Claro, com um pouco de bom senso. Mas se você reexaminar muito cedo, mesmo se for um melanoma, você não vai ter tempo suficiente para que o melanoma cresça e você meça que aumentou. E claro, você não vai esperar também 3 anos, porque se for um melanoma, vai crescer muito, isso vai aumentar o risco desse paciente ter metástase. Então, acho que 3 meses é um número adequado. No SUS precisa tomar cuidado, né? Porque não é retorno em 3 meses que o paciente consegue marcar em 2 anos, voltando ao mesmo ponto. Então, se a gente fizer um novo ultrassom e reexaminar em 3 meses e não tiver crescido, a gente fica tranquilo, sabe que não está crescendo rápido, daí passa a ver a cada 3 meses no primeiro ano e depois pode passar para 6 em 6 meses. E basicamente é feito ultrassom, mas se, por exemplo, o nervos for no polo posterior, vocês associam um OCT, vocês documentam toda a visita com a retinografia? Pode. Então, acho que se a lesão for no polo posterior, fácil de documentar, a retinografia ajuda muito, principalmente para você ver os limites da base da lesão. O ultrassom é muito bom para ver a espessura, permite medir a base, mas não é tão preciso. E o ACT é um exame fantástico. A gente prefere usar o ACT para ver as alterações secundárias ao nervo. Então, às vezes o nervo pode ter exudação, uma membrana vascular associada. E se eu tiver que escolher um exame, é o ultrassom associado à oftalmoscopia. Em segundo lugar, a retinografia. Mas sim, a análise multimodal é fantástica, mas no SUS é mais difícil, né? Só fazendo um complemento, o que eu percebo muitas vezes é que o paciente ele já chega encaminhado com essa tensão toda de que talvez ele tenha um melanoma, né? Então, às vezes é difícil de você tirar esse nervosismo dele, essa ansiedade dele. Então, inicialmente, dependendo de como eu sentir que o paciente está, eu peço para ele voltar em um mês. Eu não repito o ultrassom em um mês, mas a gente conversa, reexamina, acalma o paciente, aí a gente vai espaçando essas visitas, né? Eu acho que isso é bem importante, porque ele já chega com um nível de ansiedade assim muito grande. Perfeito. Eu sou muito otimista. Eu falo, olha, no momento que o senhor está aqui, isso é uma pinta, é um tumor benigno. Mas eu preciso te acompanhar de perto para ter certeza que não é um melanoma pequeno, uma transformação num melanoma. Esses pacientes têm uma tensão psicológica brutal. Assim, né? A Cecília, que trata desse caso, é um paciente que realmente tem muita ansiedade, fica muito preocupado, medo de morrer, obviamente medo de ficar cego. Então, precisa acompanhar de perto, está disponível. Então, eu sou otimista. Eu prefiro dizer que é uma pinta, que obviamente precisa ser acompanhada, mas com isso deixar o paciente um pouco mais tranquilo. Tinha chegado, olha só, Camila, na metade para você fazer suas perguntas. Você fez 1 minuto antes. Vamos em frente, então. Mais alguns tumores, só para vocês lembrarem que às vezes o tumor pode se apresentar na forma amelanótica, né? Aqui essas fotografias, algumas são montagem, como nesse caso, outras são essas câmeras de grande angular que nos ajudam muito. Ainda bem que a retina tem dinheiro e desenvolve esse tipo de equipamento que é útil na oncologia ocular. Obrigado, colegas da retina. Obrigado, André Maia, que está nos assistindo aqui, que acabou de mandar uma mensagem também. O André e a equipe deles nos ajudam muito. A gente tem hoje o Guilherme, que foi treinado pelo André e está cuidando dessa parte cirúrgica da retina na oncologia ocular da Escola Paulista de Medicina. E, às vezes, a gente pega o tumor crescendo para fora do olho, como nesse caso. É raro, mas então, quando você vê uma pinta escura na conjuntiva, é importante determinar se a pinta está na conjuntiva ou subconjuntival. Raras vezes pode ser um melanoma aqui com extensão extraocular. Isso é fundamental, é o tal do feeder vessel, né, o vaso nutridor. O Arun Singh gosta de dizer que se você suspeita de um tumor de corpo ciliar e não tiver feeder vessel, pare e pense que provavelmente não é melanoma. E o contrário é verdade, se você tiver
um vaso como esse, você tem obrigação de tentar achar por dentro do olho, nessa topografia, um melanoma. Então, claro, é diferente de um olho com uveíte, uma inflamação difusa, são vasos num setor apenas, que normalmente são engurgitados, tortuosos, mergulham e somem na esclera. Então, mais do que 3 milímetros de crescimento documentado, é um melanoma e daí a gente precisa tratar. Essa é uma moça do meu consultório, 2016, vocês veem um névos na região da mácula e entre 2016 e 2018, vocês veem que alguma coisa mudou, né? Então, desculpa, a foto não está centrada de maneira perfeita, mas vocês veem que na região da arcada, aqui em 2016, entre os dois vasos, apareceu um nódulo, aqui lado a lado, para vocês compararem, né? E o OCT, vocês veem na região fora do nódulo, comparado à região em cima do nódulo, e mil perdões, estava com o nome da paciente tampado aqui, desconfigurou. Vocês veem que tem um crescimento da lesão em direção à retina. Então, isso seria um crescimento documentado, ainda de uma lesão pouco elevada. O melanoma uveal representa aproximadamente 5% dos melanomas no corpo. A incidência ajustada para a idade média é mais ou menos essa, 5 por milhão por ano. E, como eu disse, a maior parte está na coroide. O quadro clínico varia da localização do tumor. Vocês veem aqui um tumor que afeta a região macular. Obviamente, esse paciente vai ter baixa de visão. E, nesse caso, ultrassonografia, transiluminação e alguns outros exames podem ajudar, mas o exame de fundo de olho e o ultrassom ainda são os exames mais importantes. Essa é uma foto que foi cedida pelo professor Marbach, da Bahia. Vocês veem, o ideal, claro, é não tirar o olho do paciente para fazer a transiluminação. Pessoal, desculpa, tem alguém com o microfone, eu acho que aberto, e atrapalhou um pouquinho. Acabou essa bela imagem me mandando. Então, a topografia do tumor, fazendo uma analogia, essa área onde tem um aumento da pigmentação acaba gerando essa sombra que, na correlação com a macroscopia na anatomia patológica, é a área onde está o tumor. Então, isso é na vida real, no intraoperatório, quando a gente coloca a placa de braquiterapia, a gente transilumina. Se for um tumor anterior ao equador, é muito fácil a localização, a gente marca com uma caneta e põe a placa aí em cima, né? Classicamente, a gente vê nos livros, e de novo, a dificuldade com as outras técnicas diagnósticas, esses vasos que a gente vê da retina sobre os vasos da coroide, na angiografia, dão a imagem de dupla circulação, que é clássica, né? E muito pouco útil. A gente só usa a angiografia nesses casos quando a gente suspeita de um tumor versus uma hemorragia muito densa embaixo da retina, e daí a angiografia permite visualizar esses vasinhos do tumor. Fora isso, apesar de gerar imagens lindas, é muito pouco útil no diagnóstico diferencial. O ultrassom, sem dúvida nenhuma, é mais importante. O ultrassom vai determinar a espessura da lesão, o formato da lesão e a refletividade. Então, vocês veem aqui como é medido. Infelizmente, a gente recebe muito ultrassom que vem sem medida e sem a refletividade. Eu entendo, se me desse um aparelho de ultrassom, provavelmente eu não seria capaz de ligar. Acho que o ultrassom pode ser usado no pronto-socorro e por alguns colegas para ver se a retina está colada ou não, e não tem mal nenhum nisso. Mas esses pacientes com suspeita de câncer ocular merecem um colega treinado em ultrassonografia para espremer, tirar desse exame todo possível, né? Então, o diagnóstico é clínico, seja pelo tamanho no momento da apresentação ou porque você documentou crescimento. As características do ultrassom são fundamentais, refletividade média baixa e o formato de domo ou cogumelo. Então, vocês veem aqui... Vou interromper mais uma vez para você mostrar, porque temos residentes na sala. Então, o que seria uma refletividade baixa, média, né, onde é que a gente observa todos esses achados aí que você está dizendo para a gente? Claro, então vamos lá. Então, você faz ultrassom, uma imagem permite ver o formato. Como vocês veem aqui, a gente vê que tem uma lesão localizada no fundo do olho, no polo posterior, essa montanha, onde tem essa linha amarela. Então, o técnico em ultrassom, o médico, consegue medir essa espessura e ver o formato. Vocês veem aqui que tem um pequeno estrangulamento ali. E a explicação é que quando o tumor cresce, a membrana de Bruch e a retina fazem resistência. Chega uma hora, a membrana de Bruch se rompe.
e daí o tumor consegue crescer com um pouco mais de facilidade. E daí acaba formando esse formato clássico de cogumelo, ou formato em 8, né, ou de gravata borboleta, tudo a mesma coisa. E daí a refletividade é uma outra medida do aparelho que permite, vocês veem esse primeiro pico ali entre o número 1 e o número 2, é o som quando bate na retina em cima do tumor, e daí vocês veem que há uma diminuição progressiva da refletividade interna do tumor. Então, a descrição clássica é uma refletividade média-baixa decrescente, e esse é o tal do ângulo kappa que a gente observa. Então, o especialista em ultrassom, a gente tem sorte de, na nossa equipe, ter a Melina e o Márcio e o Renato, que treinaram no setor de oncologia ocular da Escola de Medicina, a doutora Norma, a doutora Liliane, e realmente são especialistas nesse exame. Isso nos ajuda muito. Então, o especialista em ultrassom consegue falar para a gente não só o tamanho e a forma, mas inclusive se tem algum sinal de ter vascularização interna do tumor, mesmo sem usar o ultrassom com Doppler, porque eles conseguem ver uma pequena alteração na imagem que sugere ali a passagem de fluxo sanguíneo. Isso nos ajuda muito. Então, é fundamental ter um médico, um colega que trabalhe com ultrassom e nos ajude nesses casos. E aqui uma foto de livro, né? Vocês veem o formato em cogumelo de um melanoma de coroide. Às vezes, inclusive, a gente consegue ver uma extensão extraocular do melanoma de coroide. Essa é uma imagem de um paciente nosso com a Melina fazendo exame, e vocês veem essa lesão mais escura, posterior à esclera, sugerindo ali que o melanoma já saiu do olho, e isso nos ajuda a programar o tratamento, né? A ressonância nuclear magnética é um tema que eu sempre faço questão de abordar nas aulas, porque é intuitivo. Quando você faz diagnóstico de um tumor no olho, você pensa, meu Deus, é muito perto do cérebro. E a gente lembra do retinoblastoma, cuja principal via de extensão é através do nervo óptico. Isso é intuitivo, mas incorreto no caso do melanoma. Vocês veem essa ressonância maravilhosa, mostrando uma lesão intraocular, ajuda muito pouco no diagnóstico da lesão intraocular e no estadiamento desse paciente. Olha que imagem linda, maravilhosa, mas que também não ajuda em nada para saber se isso é um melanoma ou não. O problema é que gasta dinheiro, né? Quer dizer, uma ressonância é cara e tira o foco do principal. Diga, Cécia. Não, só interrompendo. Alguns pacientes chegam questionando se tem algum exame a mais que ele possa fazer para realmente documentar que ele tem esse tumor, né? Então, assim, mesmo a gente comprovando com a foto do fundo do olho, enfim, com o ultrassom, com tudo, muitas vezes eles ficam também, né, assim, algumas vezes mais inseguros, porque vocês precisam entender, a gente está dando o diagnóstico de um câncer ocular, né? Então, assim, não é um diagnóstico tão confortável para o paciente. Então, muitas vezes, assim, pode até chegar a solicitar, até para poder comprovar para o paciente que esse tumor existe. Eu concordo com o Dr. Rubens que realmente, assim, não existe uma razão propriamente dita para isso. Eu não acho que ajuda também em questão do diagnóstico, em mudar tratamento ou o que vai ser feito. Mas, às vezes, para o paciente ter uma outra pessoa examinando ele, comprovando, isso também ajuda, né? Eu acho que esse é um tópico fundamental, Cecília. Eu acho que é diferente uma ressonância nuclear magnética pedida por um especialista ou por um oncologista, da mesma maneira que um PET. E isso é pedido pelo oftalmologista geral, né? Quer dizer, eu não peço eletroretinograma, que eu vou pedir sem necessidade. A Camila pede, os colegas da retina pedem. Então, às vezes a gente suspeita de uma extensão orbitária, de outros tumores na órbita, e daí a gente pede ressonância. O ponto aqui é que o colega vê o melanoma e fala, meu Deus, está perto do cérebro, precisa de uma ressonância. Mas o paciente vai lá, gasta R$4.000 no exame, que não nos ajuda em nada. É muito mais importante um ultrassom bem feito, né? Então, o que você falou é perfeito, mas você é uma super especialista em oncologia ocular, então, às vezes, você faz uso da ressonância. O que não quer dizer que a ressonância seja necessária e, de novo, eu digo que é muito pouco útil na imensa maioria dos casos.